Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o assunto da nossa aula hoje é concepção estrutural. Eu achei um tema importante de nós tratarmos na nossa segunda aula, porque antes de nós entrarmos no dimensionamento propriamente dito, nós precisamos entender um pouco como é que é feita essa concepção estrutural. E aí vocês vão entender que quando nós falamos em concepção estrutural, nós estamos nos referindo exatamente a como nós faremos o lançamento da estrutura, ou seja, quais serão as posições dos pilares e a posição das vigas, e como serão dispostas as lajes na minha edificação. Então, por isso que eu já trouxe essa imagem aqui de cara para vocês, para que toda vez que vocês ouvirem o termo concepção estrutural, vocês já lembrem que nós estamos nos referindo ao posicionamento dos pilares nessa edificação, à disposição das lajes e também à disposição das vigas. Então, como é feito isso? Existe alguma regra? Então, a gente vai ver isso nessa aula. Nós vamos ver quais são as recomendações para que a gente faça uma melhor concepção estrutural, para que a gente faça de maneira mais adequada. Então, vamos lá continuar aqui com a nossa aula. Então, a princípio, nós vemos que nós temos que nessa parte de concepção estrutural, o projetista de estruturas, no caso nós engenheiros civis, nós temos que escolher os elementos estruturais que nós iremos utilizar. Então, é exatamente nessa fase de concepção estrutural que a gente vai escolher os elementos. E como a gente está falando da disciplina de estruturas de concreto armado, nós vamos partir do pressuposto que os elementos estruturais que nós escolhemos são os elementos que compõem uma estrutura de concreto armado, que são aqueles que a gente viu na aula passada, que são o quê? As lajes, as vigas, os pilares e as fundações. Então, basicamente, esses são os nossos elementos estruturais. E aqui abaixo, a gente já tem aqui uma imagenzinha que eu trouxe para vocês, para a gente conseguir visualizar quais são esses elementos, né? Então, a gente tem aqui a presença das lajes, que está aqui nessa cor mais clarinha, branca, as vigas em azul, os pilares em marrom e as fundações em azul escuro. Então, pessoal, é justamente isso, nessa fase de concepção estrutural, que nós vamos escolher quais são os elementos que irão compor a nossa estrutura. E além de escolher esses elementos estruturais, nós também precisamos definir as posições que esses elementos terão nessa edificação e também temos que já definir inicialmente quais são as dimensões iniciais, que também é chamado de pré-dimensionamento. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando nós falamos em posição dos elementos estruturais, isso significa que vocês, como engenheiros civis, irão receber uma planta arquitetônica. Vocês vão receber um projeto arquitetônico, né, do arquiteto. E aí vocês terão que, diante dessa planta arquitetônica, fazer justamente qual a concepção estrutural para que aquele edifício tenha aquela funcionalidade que está lá no projeto arquitetônico. Tudo isso nós vimos um pouquinho já na aula passada, mas hoje, como é tema da nossa disciplina falar sobre concepção estrutural, eu vou trazer um pouco mais, de forma mais aprofundada, esse tema. Então, pessoal, nós vamos definir ali a posição desses elementos estruturais, a posição dos pilares, vigas e lajes na estrutura. E aí, para além disso, inclusive, vários arquitetos fazem esse trabalho também de fazer o pré-dimensionamento da estrutura. Esse pré-dimensionamento é um dimensionamento simplificado, só para que eu faça mais ou menos uma estimativa de qual vai ser a dimensão do pilar, de qual vai ser a dimensão da viga e quais serão também as dimensões da laje. Então, a gente faz esse pré-dimensionamento até para que já seja feita também a compatibilização do projeto estrutural com outros projetos. Se eu já fizer aí uma previsão de qual vai ser a altura da minha viga, a dimensão dos pilares, eu já consigo encaixar ali no projeto de arquitetura. E aí, quanto mais um engenheiro calculista, um engenheiro de estruturas, quanto mais ele tem vivência nessa área de dimensionamento estrutural, mais ele vai acertando aí nessas questões do pré-dimensionamento. Ele vai colocando valores que cada vez mais irão se aproximar do valor real quando ele realmente dimensionar o projeto de estruturas. Então, esse valor ele vai se aproximando. Na realidade, pessoal, a gente tem até que lembrar que o pré-dimensionamento de estruturas de concreto armado, ele não é o dimensionamento definitivo
definitivo. Então, quando eu determinar aqui no pré-dimensionamento qual é as dimensões do pilar, não serão as dimensões definitivas, porque é apenas um pré-dimensionamento, é um dimensionamento super simplificado de uma estimativa. Depois eu terei que fazer todo o dimensionamento da estrutura para as cargas que elas estão sendo submetidas, e aí sim eu terei qual vai ser realmente a dimensão final desse elemento estrutural, certo? Então, pessoal, a gente também tem que refletir sobre essas questões aqui, ó, que nós temos que levar em conta a finalidade da edificação que nós estamos fazendo a concepção estrutural. Então, a princípio, a primeira coisa que nós temos que pensar é na finalidade, para que a gente possa fazer aí um lançamento estrutural que não venha que não venha afetar nessa funcionalidade. Então, a gente tem que garantir, através da nossa concepção estrutural, que a funcionalidade da edificação está sendo conservada, está sendo garantida. E aqui eu trouxe também, observem, esse predinho aqui, na verdade, essa planta de apartamento, para que a gente lembre lá daquilo que eu falei na aula passada, que nós não podemos ter elementos estruturais, pilares, por exemplo, passando aqui em ambientes que vai comprometer a funcionalidade da edificação. Então, por isso que a gente tem que conversar, ter um diálogo com o arquiteto que elaborou o projeto arquitetônico, para que juntos a gente pense numa concepção estrutural que seja adequada e não afete assim a funcionalidade da edificação. E para além disso, pessoal, vocês podem estar preocupados, mas como que eu vou aprender a fazer uma concepção estrutural adequada? Né? Como é que eu vou já conseguir ser bom nisso? Então, na realidade, o bom lançamento estrutural, ele está relacionado a uma vivência prática do projetista. Quanto mais você elaborar projetos, mais dimensão e compreensão você terá acerca de concepção estrutural, e cada vez mais você estará fazendo concepções cada vez mais adequadas para, no caso, os projetos que vocês receberem. E aí a gente vai continuar falando sobre concepção estrutural e vamos agora levantar alguns pontos muito importantes no momento de nós concebermos uma estrutura. E aí, pessoal, vocês têm que lembrar comigo que toda vez que a gente fala em concepção estrutural, nós estamos nos referindo ao lançamento da estrutura propriamente dito. Então, a gente está se referindo a como vai ocorrer esse lançamento. E aí, de antemão, eu já afirmo para vocês que essa concepção estrutural, ela é um assunto de extrema importância. Porque, pessoal, não existe uma concepção estrutural correta para uma planta baixa. Não existe uma concepção estrutural correta para um projeto. Existem, sim, concepções que são mais adequadas. E caso você não saiba algumas regrinhas, alguns conceitos sobre como fazer a alocação dos pilares, como fazer a alocação de vigas, você vai fazer uma concepção estrutural que vai acabar gerando um projeto muito caro. Tudo isso porque você não sabe, por vezes, como fazer a disposição de pilares na sua edificação, ou por vezes como você vai fazer a distribuição das vigas. Então, tudo isso, todas essas questões de como você vai conceber a estrutura, vai interferir diretamente no custo dela, na qualidade dela. Inclusive, você pode diminuir as deformações da estrutura por conta do seu lançamento estrutural adequado. E aí, por esse motivo é que eu acho essa aula de hoje tão importante, e eu vou estar trazendo aqui alguns conceitos para vocês, e aí eu até vou convidar vocês também a aprofundarem esse conhecimento acerca deste tema. Mas então, pessoal, o projeto arquitetônico, ele é a base para a elaboração de um projeto estrutural. Lógico, né? Então, a gente recebe ali um projeto arquitetônico e é em cima de um projeto arquitetônico que nós faremos aí toda a concepção estrutural, e essa concepção estrutural, ela é formada pela união de todos os elementos estruturais que estão ali compondo a estrutura da edificação, que é justamente responsável por receber o carregamento, as cargas externas, as ações externas. Então, a estrutura, ela recebe esse carregamento, ela absorve e faz exatamente o caminho, traça o caminho dessas cargas até a fundação. Então, esse é o objetivo que nós temos ao conceber uma estrutura, projetar elementos que consigam resistir a essas ações externas e façam corretamente o processo
processo de transportar essas cargas, essas solicitações para as fundações. E aí, pessoal, qual que é a ordem da definição da forma estrutural? Eu trouxe aqui basicamente como é que nós vamos fazer, por onde começamos, né? Então, eu quero fazer uma concepção estrutural, vamos supor que eu quero fazer a concepção estrutural dessa edificação aqui que está aqui ao lado, que na realidade ela já está inclusive feita a concepção. Então, percebam que por onde eu vou começar, né? A primeira pergunta é por onde eu começo? Então, você vai começar, pessoal, todos nós, ao fazermos um projeto, e aí a gente começar a lançar a estrutura, nós começaremos a lançar o lançamento dessa estrutura pelos pilares. Então, os pilares são os primeiros que nós iremos locar. E aí a gente começa locando os pilares, ó, das extremidades. Então, o primeiro passo é alocar os pilares das extremidades da edificação. Depois disso é que a gente vai lançar os pilares intermediários. Os pilares intermediários aqui, que são os que ficam no meio, e os pilares de extremidades, que são esses aqui que ficam na extremidade da edificação. Então, mas a princípio, sempre nós iremos começar lançando pelos pilares. Depois que a gente lança os pilares e escolhe a melhor posição deles, a gente vai então para o lançamento das vigas. Então, a gente vai fazer o quê? Vai justamente colocar as vigas ali na planta da edificação. Então, a gente vai locar, vai posicionar essas vigas na edificação. E aí essas vigas, o contorno dessas vigas estão basicamente delimitando as lajes. Então, o posicionamento das lajes também está relacionado à posição das vigas, porque as vigas elas estão ali conformando nessas lajes. E aí então a gente começa pelos pilares, depois as vigas e consequentemente as lajes. E percebam, pessoal, quero que vocês observem aqui comigo que a gente tem aqui, ó, nós vamos começar a enumerar os pilares e isso vocês farão em um exercício que eu irei passar para vocês. A gente começa aqui, ó, a numerar os pilares de cima para baixo e da esquerda para a direita, certo? Então, a gente começa aqui, ó, pilar P1, pilar P2. E aí a gente vai contando, né? Aqui, ó, o pilar P3, que está na parte de cima, aqui em cima do pilar 5. Aí vem, então, aqui, ó, pilar 3, pilar 4. Mais abaixo a gente tem o pilar 5. Então, a gente tem que seguir essa ordem aqui, pessoal. Então, de cima para baixo, que nós começamos a enumerar os pilares, e da esquerda para a direita. Da mesma forma, a gente faz com as vigas. As vigas também estão aqui, ó. Viga V1. Aqui a gente tem a viga V2A e V2B. E aí, assim por diante, a gente vai denominando as vigas de cima para baixo primeiro e depois da esquerda para a direita. Percebam que a gente tem aqui, ó, viga V1, V2, aqui embaixo a gente tem a V3, aqui ao lado a V4 e aqui no meio a V5 e aqui a V6. Então, segue sempre essa ordem de cima para baixo e da esquerda para a direita, para dar nome aos elementos estruturais. A laje também não é diferente, tá? A gente tem aqui, ó, observem comigo, a laje L1, L2, L3, L4 e a laje L5. Então, basicamente, essa aqui foi a disposição dos nossos elementos estruturais. Então, a concepção estrutural é justamente fazer essa disposição, escolher de forma adequada e seguindo algumas orientações onde eu vou colocar exatamente os meus pilares nessa planta para que eu tenha uma estrutura mais funcional, para que eu tenha uma estrutura que ela vai ser mais esbelta, porque eu estou posicionando, por exemplo, estou posicionando adequadamente os elementos estruturais e eles estão trabalhando a favor da resistência da edificação, do equilíbrio da edificação. Então, tudo isso são fatores que nós temos que analisar no momento do lançamento de uma estrutura. Inclusive, eu quero até aqui comentar com vocês, quero que vocês observem, por exemplo, este pilar aqui. Então, olhem comigo esse primeiro pilar. Esse pilar, pessoal, é um pilar retangular. E aí, o que a gente pode aprender com isso, né? Será que esse pilar retangular, ele é mais funcional para a edificação, ele ser colocado nesta posição, ou seja, com o eixo Y aqui nesta posição, ou seja, com o lado maior na direção Y, ou será que é melhor eu colocar este pilar com a maior dimensão dele na direção X?
Então, aqui a gente tem duas formas de colocar esse pilar nessa extremidade. E isso aqui, pessoal, muda completamente o cálculo estrutural. Então, a posição, a forma que você posiciona os seus pilares vai interferir. O que que acontece? Eu vou até já antecipar para vocês qual que é a importância de nós escolhermos ou o pilar maior na posição X ou na posição Y. Na realidade, a gente tem que observar a planta da edificação como um todo e perceber qual é o lado que sofre, por exemplo, mais ação do vento, né? Qual é o lado que sofre mais ação do vento? Se eu considerar que o vento vem nesse sentido aqui, significa que eu tenho que colocar o meu sentido de maior inércia aqui nessa direção do vento. Então, eu tenho que colocar o meu pilar com a maior rigidez aqui em relação à ação do vento. E aí a gente sabe que, será qual é o que tem maior rigidez em relação à ação do vento aqui na horizontal? Seria esse pilar? Vou até dar um nomezinho a ele aqui para a gente saber do qual que a gente está falando. Ó, pilar 1 e pilar 2, essas duas posições. Se o vento vem nesse sentido, qual dessas duas soluções é a mais adequada? Qual que tem o momento de inércia que vai ajudar a ter maior rigidez contra essa ação do vento? Então, pessoal, é só vocês imaginarem que, imagine um vento vindo sobre esse pilar 1, ele vai ter uma tendência muito maior de se curvar, né? Que seria o quê? O pilar está aqui reto. Se ele tiver a posição do pilar 1, ele vai ter uma tendência muito maior a fazer isso aqui, ó, se deformar por conta do vento. Porém, se eu utilizar o pilar nessa posição 2 aqui, ó, que é a posição em que o maior lado está aqui no eixo X, significa que o pilar terá mais rigidez a esse esforço do vento. Então, eu conseguirei maior rigidez para a estrutura. Tá? Então, eu vou precisar de um pilar com menos seção transversal, porque eu coloquei ele, posicionei na forma mais favorável para a ação de vento. Então, gente, por que eu estou comentando isso? Para que vocês já consigam imaginar que até essa posição do pilar, se vai ser com o maior lado na horizontal ou na vertical, interfere em todo o processamento do dimensionamento da sua estrutura, em toda a sua concepção estrutural, e quando você estiver fazendo o dimensionamento, você vai ver que você vai ter uma estrutura mais rígida, dependendo da forma como você vai locar os seus pilares. O mesmo ocorre com as vigas, né? Quais serão as dimensões das vigas? Qual vai ser a altura? E aí todas essas questões estão relacionadas ao conceito de inércia que vocês já estudaram, acredito que vocês estudaram em rema, talvez em mecânica também, vocês viram essas questões de inércia. E aí a gente sempre tem que posicionar os elementos com a inércia mais favorável ao lado em que a estrutura está sofrendo mais carregamentos. Aí aqui, percebam comigo que essas duas imagens se referem à mesma edificação. Aqui, ó, nessa primeira parte aqui da imagem, aqui trata de uma planta baixa do térreo. Então, aqui a gente tem, ó, planta baixa do térreo e aqui é a planta baixa do primeiro andar. O que que acontece? Por que que eu trouxe essas duas imagens aqui para vocês? Para que a gente entenda que é importante que ao fazermos um projeto de arquitetura e traçarmos o plano aí de uma planta baixa, a gente tem que compatibilizar o pavimento térreo com o pavimento superior, de forma que os pilares que eu lançar aqui nessa estrutura não venham a atrapalhar essa outra estrutura. Então, quando eu fizer a sobreposição dessas duas plantas, que são plantas relativamente simples, mas eu poderei colocar pilares nas extremidades, que não vai interferir, né, com esse outro pavimento, poderei colocar um pilar aqui também, ó, porque aqui também vai se tratar de uma região de canto aqui também que eu posso lançar que não vai ter problema. E assim, pessoal, a gente tem que procurar um bom arquiteto, ele faz esse tipo de análise. E aí, inclusive, os arquitetos, eles têm também disciplinas relacionadas à estrutura no curso deles, justamente para que o projeto não saia tão grosseiro que fique inviável aí a execução. Então, é preciso que até o projeto de arquitetura se comunique o pavimento térreo, o subsolo com os demais pavimentos da edificação, para que a gente possa fazer uma alocação adequada dos pilares e isso não venha interferir os demais pavimentos. Aqui, pessoal, nós vamos falar agora, dar algumas dicas
de como fazer a locação dos pilares. Então, como que é, professora, que deve ser feita então as locações? Quais são as dicas? E eu trouxe aqui, na realidade, algumas dicas para vocês, mas aí eu vou estar disponibilizando o material para vocês, que aí tem mais orientações e vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais. Então, primeiro eu coloquei aqui, ó, iniciar a locação dos pilares pelos cantos. Então, eu considero isso bastante interessante, você já começar a alocar pelos cantos da edificação, que são locais que realmente precisam de pilares para que a estrutura tenha maior estabilidade. Então, sempre que possível, coloque pilares em todos os cantos da edificação. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, os cantos, em todos os cantos, a gente começa pelos cantos da edificação. Todos os cantos precisam ter pilares. Todos os cantos, né? E aí, mais adiante, a gente tem o quê? Olha, a gente também precisa alocar pilares em áreas comuns a todos os pavimentos, por exemplo, áreas de elevadores e escadas. Então, como a área de elevador e escada, essa área aqui, ó, nesse quadrado aqui, até dar um zoom aqui, colocar em evidência, essa área aqui de escada, ela vai ser comum em todos os pavimentos, não vai ter mudança na configuração dessa área de escada. Então, é importante que a gente faça a alocação dos pilares aqui nesse local aqui, que é uma área comum. Se nós tivermos outras áreas comuns que batem com os outros pavimentos, nós também devemos locar pilares, porque aí a gente não vai ter um pilar que está interferindo na funcionalidade da edificação. E aí vocês conseguem observar aqui comigo, ó, os pilares, eles têm continuidade. De preferência, a gente tem sempre que ter pilares contínuos, para que a carga chegue o mais rápido possível à fundação. Então, de preferência, sempre pilares contínuos. E aí a gente tem aqui, ó, onde a gente também precisa alocar pilares onde se localizam na cobertura a casa de máquinas e reservatório. Porque a casa de máquinas, que aí a gente pode supor que seja exatamente isso aqui, ó, o reservatório, casa de máquinas e reservatório, são pesos, cargas extras na edificação, são pesos localizados, né? Então, a gente vai ter uma grande quantidade de peso aqui. Então, é interessante que a gente desça um pilar, né, um pilar contínuo até a fundação, que venha justamente suportar a essa carga que está aqui no reservatório. Então, a gente precisa entender que é importante a gente descer com um pilar aqui, ó, dessas casas de máquina e também da questão do reservatório. E aí depois, loca-se os pilares de extremidade e os pilares centrais. Depois que eu coloquei os pilares de canto, os pilares aqui nessas áreas comuns, aí eu vou então partir para escolher quais são os locais dos pilares de extremidade. E aí eu já quero que vocês compreendam comigo o que são pilares de canto, pilares de extremidades e pilares centrais. Os de canto nada mais são do que esses pilares que estão exatamente aqui no canto da estrutura. Então, a gente vai ter aqui, ó, nos cantos da estrutura, os pilares de canto, né? E agora, pessoal, vamos entender o que são pilares de extremidade. Então, o que são os pilares de extremidade? Os de extremidades, que são os que vocês vão dar continuidade, são esses aqui, ó. Eles não estão no canto, mas eles estão na parte externa, eles fazem parte aqui da parede externa da edificação. Então, esse aqui é um pilar de extremidade. Por quê? Porque ele faz parte aqui da parede externa da edificação. Aqui a gente tem um outro pilar de extremidade, outro pilar de extremidade, tá? E o que é que seria, nesse caso, um pilar central, pilares centrais, também chamado de pilares de centro? Seriam, basicamente, esses que estão bem no centro da edificação, que aí, no caso dessa imagem, os pilares centrais são esses aqui, ó, esse e esse, porque eles fazem parte ali. Eles estão situados dentro da própria edificação e eles não fazem limite com o lado exterior da edificação. Então, são pilares centrais e esses devem ser locados após a gente fazer a alocação dos pilares de canto. Então, são algumas dicas para que a gente possa ir já imaginando como a gente vai fazer a alocação dos nossos elementos estruturais. Aqui também eu trouxe algumas dicas para que a gente possa pensar, né? Que de preferência nós temos que prezar por embutir vigas e pilares na parede, na alvenaria, para que não fique exposta. Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos a viga embutida. E aí a gente tem uma área esteticamente mais agradável. Mas já nessa segunda imagem aqui,
Percebam que tanto a viga, essa viga aqui está exposta, a gente vê que tem um ressalto dela em relação à parede de vedação, e aqui também a gente tem um pilar, ó, o pilar também está aparente aqui, junto com a outra viga. Então, dessa forma aqui, não fica uma estética muito agradável. Então, sempre que for possível, a gente tem que tentar ao máximo embutir a viga e o pilar nas paredes, na alvenaria. E outra coisa também que nós temos que observar é exatamente evitar o excesso de pilares em vãos abertos. Então, a gente tem que evitar isso. Mas é evitar, pessoal, por vezes não vai ser possível, porque quanto menos pilares tiver uma edificação, mais espessos terão que ser esses pilares, maiores terão que ser as vigas também, e isso vai gerar um custo maior para a edificação. Então, a gente sabe que, na medida do possível, devemos evitar o excesso de pilares quando os vãos são abertos, para justamente dar maior funcionalidade ao ambiente. Mas, pessoal, e até essa parte aqui também, sempre que possível a gente vai embutir, mas existem situações também em que não é possível, em que um pilar da dimensão de uma parede não vai conseguir resistir às cargas, e aí a gente precisa realmente que eles fiquem aparentes. E aí a gente pode utilizar outros tipos de método para estar camuflando aí e embutindo ele na parede. Agora, também ainda falando sobre a alocação dos pilares, eu trouxe aqui algo que nós também precisamos refletir, que deve-se, sempre que possível, dispor os pilares alinhados a fim de formar pórticos com as vigas que os unem. E os pórticos assim formados contribuem significativamente, olha só, para a estabilidade global do edifício. Então, pessoal, resumindo isso aqui que eu trouxe para vocês, vocês viram pórticos lá em Teoria das Estruturas 2, acredito que devem ter também calculado pórticos isostáticos em Teoria 1, e os pórticos nada mais são do que estruturas formadas por barras ligadas entre si, normalmente formada aí por vigas e pilares. Então, a união de vigas e pilares é que formam os pórticos. E aí, de preferência, sempre que for possível, nós temos que formar pórticos no nosso lançamento estrutural, na nossa concepção estrutural, que significa, a grosso modo, fazer isso aqui, ó, que está acontecendo aqui. Posicionar pilares aqui, ó, alinhados e vigas que façam a ligação entre eles. Agora, nem sempre, pessoal, lógico, né? Nem sempre nós teremos uma planta baixa de uma edificação que tenha os ambientes que nos possibilita que os pilares estejam assim todos alinhados. Mas a gente tem que buscar, sempre que possível, estar alinhando os pilares, alinhando para que eles formem esses pórticos. Porque toda vez que eu tenho pilares alinhados e vigas construindo, fazendo pórticos, que nesse caso aqui eu tenho pórticos tanto na horizontal quanto na vertical, isso vai conferir maior rigidez à minha estrutura. E aí, quanto maior rigidez eu tiver em uma estrutura, mais eu vou evitar isso aqui, ó, deformações excessivas na estrutura. Então, quanto mais eu conseguir alinhar os pilares e formar esses pórticos, menos a minha estrutura vai se deformar e mais rígida ela será. E esse é o nosso objetivo, conferir uma rigidez de forma que os elementos estruturais, vigas e pilares, tenham dimensões mínimas para suportar esses esforços e que a estrutura funcione bem, sem grandes deformações. Então, por isso que a gente tem sempre que lembrar. E vocês farão uma atividade em que eu lançarei para vocês algumas plantas baixas para vocês fazerem exatamente essa concepção estrutural, que é lançar os pilares e as vigas e também as lajes. Vocês farão isso. E aí, todas essas dicas que eu estou dando para vocês, vocês vão aplicar no final dessa aula. Vocês vão estar aplicando. E aí, eu já falo para vocês que quanto mais vocês colocarem, né, a edificação nessa forma de pórtico, mais você vai enrijecer e vai precisar de menos aço e de menos área de concreto. E aí, para além disso, pessoal, também a gente tem aqui, ó, pilares com distâncias entre eixos de 4 a 6 metros e no mínimo 2 metros. Então, pessoal, isso aqui é uma distância bacana de você colocar entre os pilares. Mas, por vezes, existem inclusive literaturas que falam de 6 a 8 metros, que é uma distância que ainda é economicamente viável, ainda é uma proposta economicamente interessante.
Mas aqui, né, a gente está falando de 4 a 6, mas vocês também podem adotar até 8 metros. Então, depois de 8 metros, 10, 12, aí já fica mais complicado, porque você vai precisar aumentar muito a dimensão dos seus elementos estruturais e vai ficar economicamente inviável. E à medida em que você vai aumentando mais esses vãos, você vai tornando mais inviável sua edificação e vai chegar um momento em que a estrutura de concreto armado vai se tornar uma proposta antieconômica e você vai ter que partir para uma estrutura de concreto protendido, que são estruturas que já são executadas, já são feitas justamente para vencer grandes vãos. Então a gente vai adotar aí, vocês vão adotar, quando vocês estiverem fazendo locação de pilares, distâncias aí entre 4 e 6 metros, podendo ir até 8 e no mínimo 2 metros entre a distância de pilares. Porque nós não podemos ter pilares muito próximos, com distâncias aí menores do que 2 metros, porque pode haver um choque lá na fundação. As fundações vão ficar muito próximas umas das outras, né? As fundações vão ficar aqui, ó, muito próximas, e aí tem a questão do bulbo de tensões. Cada fundação, ela gera um bulbo de tensões, que é exatamente onde as cargas estão sendo depositadas no solo. Então, no solo, a gente tem aí bulbo de tensões. Quando você tem fundações muito próximas, o bulbo de tensões dela pode se transpassar uma pela outra, e isso é uma situação perigosa. Muito perigosa, porque aí as tensões estão se encontrando e não está tendo solo aqui para resistir. Então, a gente precisa evitar isso aqui, que os bulbos de tensões se encontrem. Então, por isso que a gente não pode ter pilares muito próximos, que vai culminar em ter fundações também muito próximas. Por isso que a gente tem aqui que a distância mínima entre pilares tem que ser aí de 2 metros. Aqui, pessoal, também a gente tem mais algumas dicas sobre a questão da locação de pilares. Nós temos que locar pilares nos encontros de vigas. Então, sempre que for possível, nós devemos locar os pilares em encontros de vigas. Toda vez que as vigas se encontrarem, a gente coloca um pilar. Mas isso em algumas situações não será possível. Porém, é uma situação que é favorável para a questão da concepção estrutural, é lançar realmente pilares em todos os encontros de viga. Inclusive, aqui embaixo, eu trouxe até uma situação em que isso não ocorre e não é considerado errado, né? Então, aqui a gente tem, ó, umas vigas que se apoiaram diretamente nas vigas e não houve aqui um pilar colocado aqui para, no caso, no encontro dessas duas vigas aqui, não houve a alocação de um pilar. Isso tudo vai depender da própria estrutura da edificação. Não necessariamente a gente precisa ter um pilar em todos os encontros de viga, mas ter um pilar nos encontros de viga facilita porque a gente tem uma melhor distribuição dos esforços. E a carga que está nessa viguinha aqui, se ela vier aqui para essa outra e tiver um pilar, ela vai chegar muito mais rápido ao solo, né? A questão da carga. E quando a gente não tem o pilar aqui, essa viga vai ter que distribuir todo o carregamento dessa outra viga para esses outros dois pilares. E assim a gente está aumentando o percurso da carga. Mas tudo bem, em algumas situações, por conta da arquitetura mesmo, a gente precisa suprimir o pilar do encontro de vigas. Então, não tem como a gente colocar. Então, sempre que possível, devemos lançar esses pilares no encontro de vigas. E aí a gente também tem outra dica aqui, né? Começar o lançamento pelo pavimento tipo, que aí esse pavimento tipo é o pavimento que se repete ao longo da edificação. Então a gente tem vários pavimentos, por exemplo, em um edifício residencial. Quando o pavimento ele se repete aí sobre vários pavimentos, ele é o pavimento tipo, tá? Então a gente tem que começar o lançamento da estrutura pelo pavimento tipo, porque aí é o pavimento que mais vai se repetir e a gente consegue locar de forma mais adequada os pilares. Algumas vigas podem se apoiar em outras vigas, portanto, não precisar de pilar, que é o caso dessa viga aqui que nós falamos para vocês. E, por vezes, pode ocorrer também o inverso. Observem comigo aqui essa outra imagem que a gente teve aqui pilares em todos os encontros de vigas e, na realidade, teve um pilar que desceu aqui e não teve fundação aqui embaixo dele, ó, que é esse pilar
esse pilar aqui, observe comigo, colocar uma seta aqui. Esse pilar aqui do meio dessa edificação, ele não teve continuidade até a fundação. Na verdade, ele teve continuidade ali, até ali o pavimento inferior. E aí nós temos essa viga verde, que é uma viga de transição. Por que que ela é chamada de viga de transição? Porque justamente não houve aqui, no caso, uma fundação para esse pilar. E aí eu precisei de uma viga para fazer a transição da carga dele para outros pilares que estão encontrando fundações. Então, por isso que é uma viga de transição. E percebam que essa viga de transição, ela tem as dimensões muito superiores às demais vigas da edificação. E é isso que ocorre, é exatamente por isso que a gente tem que evitar, na medida do possível, situações como essa, em que os pilares não estão encontrando diretamente a fundação aqui embaixo, porque aí a gente vai ter que dimensionar um elemento estrutural aqui, né, uma viga de transição com muito concreto e muito aço, isso vai gerar mais custo também na edificação. Então, pessoal, só para relembrar aqui que nós devemos evitar, só para relembrar que nós já falamos um pouco, devemos evitar o apoio indireto. O que é o apoio indireto? O apoio indireto é quando a minha viga se apoia em outra viga e não, na realidade, está se apoiando em um pilar que deveria estar aqui. Então, isso é um apoio indireto, porque essa viga aqui, ó, essa viga, ela está se apoiando nessa outra viga aqui, e aí essa viga está transmitindo essa carga para esse pilar aqui, né? Para esse pilar e para esse aqui. Então, é um apoio indireto, não está chegando diretamente a carga desta viga aqui do meio, essa viga intermediária, não está chegando diretamente nos pilares, está chegando de forma indireta. E da mesma forma, mais uma vez, só para reforçar com vocês, quando vocês estiverem realizando a atividade, que nós devemos evitar viga de transição, porque essas vigas de transição são muito grandes. Então, é quando um pilar chega em uma viga e ele morre ali na viga, ele não desce para a fundação, ele não desce, não tem continuidade. E aí a gente vai precisar de uma viga muito grande. E a gente tem que evitar esse tipo de situação aqui. Essas duas situações nós devemos evitar na medida do possível. Mas também, pessoal, não significa que nós nunca teremos que fazer uma concepção estrutural utilizando essas duas soluções aqui. Nós iremos fazer sim, mas a gente vai evitar a todo custo que elas surjam e faremos elas poucas vezes. Nós não podemos trabalhar com essa realidade aqui como se ela fosse uma realidade corriqueira. Nós temos que evitar e quando realmente não tiver uma outra solução mais aceitável, a gente tem que utilizar mesmo. Agora que eu trouxe também um pouco sobre o que a NBR 6118 fala sobre a questão de pilares. E aqui a gente vai falar sobre exatamente as dimensões do pilar. O que a norma fala sobre as dimensões de um pilar? Quanto que um pilar tem que ter de dimensão? Qual é a dimensão mínima? Então, olha, de acordo com a norma, ela diz o seguinte, que a seção transversal de pilares e pilares paredes maciços, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor do que 19 centímetros. Então, na realidade, de acordo com a norma, pilares e pilares paredes não podem ter dimensão menor do que 19 centímetros. Porém, a norma ela abre uma exceção. Logo aqui abaixo, ela diz assim, ó, que em casos especiais, permite-se a consideração das dimensões entre 19 e 14 centímetros. Só que, pessoal, para que vocês utilizem aqui essa dimensão de 19 e 14 centímetros, nós teremos que majorar a carga que existe nesse pilar. Então, na realidade, se um pilar recebe aí uma carga de 50 kN, por exemplo, e aí eu quero colocar uma dimensão bem inferior, de 19 a 14 centímetros, eu terei que majorar essa força. De 50, eu vou multiplicar ela por um fator de majoração, que pode ser majorada em 5%, 10%. Então, eu vou considerar que vai ter uma carga maior nesse pilar, para que eu possa, então, dimensionar para essas dimensões menores e aí fazer exatamente, determinar a resistência do concreto, que aí vai interferir em uma resistência do concreto maior e uma área de aço maior, já que eu estou aumentando o carregamento, tá? Então, ó, desde que a gente multiplique os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados,
pelo coeficiente adicional γn. Esse γn é justamente um coeficiente que vai majorar as ações que tem naquele pilar. Se eu realmente quiser utilizar aí, então, dimensões de 14, 15, 16 e 17, 18, eu terei que multiplicar pelo γn. E lá na norma, ela traz uma tabela exatamente com quais são os valores de γn para 14, 15, 16, 17 e 18 centímetros, seja qual deles eu for adotar. Então, lá já traz para mim qual é o γn que eu vou utilizar para majorar os esforços solicitantes. Mas também a norma fala, né, que em qualquer caso, a área da seção transversal, ou seja, essa areazinha aqui da seção transversal do pilar não pode ter uma área inferior a 360 centímetros quadrados. Então, nunca o meu pilar pode ter aí uma área inferior a 360 centímetros quadrados. Isso, pessoal, é de acordo com a NBR 6118, né? Então, a gente sabe que, inclusive, se a gente for trazer para a nossa prática cotidiana, hoje os nossos pilares de residências e até de sobrado, eles costumam ser embutidos nas paredes. E esse embutimento nas paredes vai depender da dimensão do tijolo. A família do tijolo, porque os profissionais, os construtores, eles já colocam a forma ali, já justamente de acordo com a dimensão do tijolo, e fazem esse pilar. E aí a gente tem tijolos da família de 12 centímetros, nós temos também de 9 centímetros. Então, o que acontece? Nós precisamos pensar exatamente que hoje, na prática da engenharia, pelo menos para edificações residenciais e sobrados, essa dimensão de 19 a 14, ela não é adotada. E aí vocês poderiam me perguntar, e aí, professor, e essas construções estão fora de norma? E aí eu digo para vocês que não está na NBR 6118, mas está na norma de desempenho. Existe uma norma de desempenho das edificações, e essa norma ela traz que esses limites aqui de dimensões mínimas que são adotados na NBR 6118, eles podem ser desconsiderados para edificações térreas, residenciais, que não são complexas, e até para algumas edificações aí com 2 pavimentos, desde que essas edificações não sejam muito solicitadas. E aí, exatamente abre essa brecha para que estruturas com pilares com dimensões menores e embutidas na parede possam ser construídas. Mas, de acordo com a 6118, essas são as dimensões mínimas. E aqui, pessoal, nós vamos falar agora sobre a locação, ou seja, o posicionamento das vigas e das lajes. E aí a gente trouxe aqui algumas coisas também para trazer como orientação. O posicionamento das vigas nos diversos pavimentos devem respeitar aqui a esses 3 requisitos que eu vou colocar para vocês, ó. Primeiro, as vigas, elas devem ligar os pilares. Então, a gente tem que utilizar as vigas para fazer a ligação entre os pilares, formando pórticos. Como eu falei para vocês, a gente tem que priorizar a formação de pórticos para enrijecer nossa estrutura. E segundo, as vigas também elas servem para dividir um painel de laje com grandes dimensões. Então, sempre que eu tiver um painel de laje com grandes dimensões, eu posso utilizar uma viga para que esse painel de laje não fique muito grande. E aí a flexão dessa laje vai ser maior. Se eu não dividir esse painel, essa laje, ela vai ter que ter uma espessura muito maior, ela tem que ser mais grossa, porque senão ela vai se deformar aí com os esforços de flexão. E se eu tiver uma laje mais grossa, vai gastar mais material. E aí a gente vai também mexer aí no bolso do nosso cliente. Então, a gente tem que optar por dividir o painel de laje, e aí a gente utiliza vigas para isso, para que a gente diminua os esforços de flexão. Além disso, nós podemos também locar as nossas vigas de forma que ela possa suportar paredes de divisórias. E aqui, pessoal, nesses lados aqui, eu trouxe algumas concepções do que a gente pode utilizar aqui como concepção estrutural. É a mesma planta baixa com 2 concepções diferentes. Aqui nessa primeira concepção aqui, ó, percebam que as vigas, elas estão aqui percorrendo todas as linhas de parede da edificação. Todas as linhas de parede eu tenho a presença de vigas,
Só que, pessoal, e aí aqui não tem alocação de pilares. Mas aí, será que o mais adequado é eu fazer todos esses panos de laje? Será que é adequado eu passar tantas vigas assim na estrutura, sabendo que o peso da viga também é um peso que carrega, entra no cálculo da estrutura? Aqui ao lado nós temos um outro tipo de disposição aqui de concepção estrutural, em que eu suprimi aqui algumas vigas. E olha só, eu tracei os pilares aqui sempre na extremidade, vigas na extremidade são importantes, mas aqui internamente eu escolhi alguns pontos estratégicos para colocar as vigas. Percebam que ficou aqui no ponto central, ó. E ficou interessante porque pegou essa linha aqui, que aqui nessa parte tem uma parede, nessa parte tem outra parede. Então, foi bem interessante a forma que cortou aqui. E aí, eu acabei que com essa concepção, eu construí pórticos, tanto na horizontal quanto na vertical, e enrijeci mais a minha estrutura. Mas eu vi aqui, ó, que ficou o quê? Eu diminuí o número de lajes, agora eu só tenho 5 lajes, aqui eu tinha 7 panos de laje, diminuí. E outra coisa, algumas paredes ficaram apoiadas diretamente na laje. Então, dependendo do tamanho que seja essa área aqui, eu preciso considerar se essa parede, a carga dela vai ser muito excessiva sobre essa laje. Então, tudo isso somos nós que vamos determinar. Será que é interessante eu ter tantas paredes assim sobre a laje? Vai dar uma carga muito grande? Então, são coisas que nós, como projetistas, precisamos pensar. Mas essa aqui também é uma solução estrutural, uma concepção estrutural que eu posso utilizar para essa planta. Outras considerações também precisam ser feitas para saber se essa aqui é a melhor concepção estrutural. Aqui também a gente tem, ó, observem aqui comigo, que a gente tem, além de nós termos, como eu falei para vocês aqui, a questão de paredes apoiadas diretamente na laje, nós também temos uma outra situação nessa planta, que são vigas, essa viga aqui que está apoiada em outras vigas, que são situações que a gente deve evitar na medida do possível, mas que também não justifica a gente fazer, por vezes, vigas em todas as linhas de parede. Então, às vezes, é interessante nós fazermos isso aqui, que não vai gerar maiores custos na edificação. Tá? Então, é necessário nós nos familiarizarmos a todo esse dimensionamento estrutural para que a gente saiba realmente definir quando é ou não interessante justamente apoiar uma parede numa laje em detrimento de fazer nesse formato aqui. Aqui também eu vou trazer agora mais algumas coisas falando sobre questão de locação de vigas e lajes, né? Então, sobre esse assunto, nós também temos que ver que as vigas, elas delimitam os painéis de laje, que aí isso também já foi falado aqui, que as vigas têm essa função de delimitar os painéis de laje. E aí, como a gente viu aqui no slide passado, aqui, o que acontece? Aqui, essa viga aqui, justamente, ela existe. Porque se eu fosse criar uma laje só para toda essa área, ficaria muito grande o pano de laje. E aí isso iria aumentar a espessura da laje e ia tornar ela mais cara. Então, nesse ponto aqui, por isso exatamente que houve aqui nesse caso, que foi colocada essa viga aqui, ó, para diminuir, nesse caso, o pano da laje, para diminuir as dimensões da laje, não ficar uma laje muito grande e que poderia fletir com mais facilidade, certo? Porque além de eu tirar essa viga aqui, teria essa parede apoiando, a laje seria muito grande, e além de ser muito grande, teríamos essa parede apoiada nessa laje, mais essa parede. Então, isso que a gente precisa pensar e decidir, né? Exatamente, conhecer esses critérios de dimensões que eu estou falando para vocês, quais são as dimensões interessantes de pilares, lajes, vigas. Isso a gente precisa conhecer um pouquinho dessas dicas para a gente poder fazer uma concepção mais adequada. Aqui, então, a gente continua falando, olha, que os vãos econômicos para lajes maciças são vãos aí da ordem de 3,5 metros a 5 metros. E aí, quando eu digo isso aqui, pessoal, não significa que vocês vão ter que projetar laje maciça só com essas dimensões, mas são vãos que são mais econômicos, são vãos menores.
Mas, lógico, vai depender de toda a sua concepção estrutural, se é interessante ou não colocar uma viga para que você não tenha um vão maior que 5 metros. E essa medida aqui também, ela pode variar de acordo com a opinião de alguns autores. Alguns colocam 6 metros, então a gente pode ter aí uma pequena variação em relação a essas dimensões abordadas por outros autores. Mas a gente tem que entender, resumindo, que existem algumas dimensões que tornam a estrutura mais econômica. E aí, sempre que possível, nós temos que dimensionar, fazer a nossa concepção estrutural dentro dessas dimensões que vão tornar a edificação mais econômica e fazer com que ela trabalhe melhor, resista melhor aos esforços. Agora, pessoal, nós vamos falar agora sobre o pré-dimensionamento dos elementos estruturais. E aí, como eu falei para vocês, é necessário definir previamente as dimensões dos elementos estruturais. Isso antes de conhecer os esforços solicitantes que vão atuar sobre eles. Antes da gente fazer realmente o dimensionamento definitivo dos elementos estruturais, a gente faz o pré-dimensionamento, justamente para que a gente já vai aí estimando qual vai ser as dimensões de pilares, dimensões de vigas, espessuras de laje, justamente para que a gente faça a compatibilização dessas dimensões com o projeto de arquitetura, com os projetos de instalações hidrossanitárias e com os demais projetos. Então, para fazer essa compatibilização, é necessário estimar essas dimensões dos elementos estruturais. E aqui, para o pré-dimensionamento de pilares, existe um modelo simples para fazer esse pré-dimensionamento, que é o modelo chamado de modelo de pré-dimensionamento pela área de influência. Que aí, o que é esse modelo de pré-dimensionamento? Eu vou dimensionar cada um desses pilares aqui, P1, P2, P3, pela área de influência. E aqui, ó, percebam que esse pilar P1, por exemplo, a área de influência dele é exatamente essa aqui, ó. Essa é a área de influência para um pilar de canto. Eu irei dividir os panos da laje, ó, 0,4 para cá, 0,6. Isso para um pilar de canto, em ambos os lados. Se for pilares de extremidade, eu já tenho 0,5 aqui, ó. Então, tem toda essa regrinha aqui para a gente fazer aí a divisão por área de influência. E aí, o que acontece? A carga que vai solicitar a estrutura nessa área de influência aqui é a carga que eu vou considerar para este pilar. Da mesma forma, e até por esse método de área de influência, a gente percebe que os pilares que estão aqui no centro, ó, olha só a área de influência de um pilar de centro. Então, o pilar que está aqui no centro da edificação são pilares bem mais solicitados. Então, pela área de influência, a gente já vê e já percebe que os pilares que terão maior espessura, quando a gente estiver dimensionando, são os pilares de centro, são os que estão aí no meio da edificação. Esses dois pilares, eles têm área de influência maior e eles vão receber a maior parte da carga da edificação. Os pilares de extremidade são em segundos, eles têm aqui uma áreazinha aqui também maior do que a área de influência do pilar de canto. Então, pessoal, isso aqui a gente consegue até ter noção de quais são os pilares que são mais carregados na edificação. Mas isso aqui faz parte, essa área de influência faz parte de um pré-dimensionamento de pilares, para que a gente possa aí estimar uma dimensão desses pilares. E aí, depois que a gente determina a área de influência para a edificação, a gente vai seguir com essas equações aqui, ó. As equações para o pré-dimensionamento da seção transversal de pilares são essas aqui a seguir. Então, para pilares intermediários, nós temos aqui essa equação, que é a área da seção é igual ao ND, que é a força normal de cálculo, que essa força normal aqui de cálculo, pessoal, é a força que nós encontramos lá quando nós fizemos a área de influência. A carga que nós encontramos lá na área de influência é a que nós vamos utilizar aqui. Só que não é só a carga que nós encontramos na área de influência. Ela tem que multiplicar por um fator de ponderação, que é isso aqui, ó, exatamente isso aqui. Nós temos que multiplicar a carga que a gente acha lá nas áreas de influência, é o NK.
E para virar ND, nós temos que multiplicar pelo gama F e pelo gama N. O gama N é o gama do concreto, que é 1,4. E aí, na medida do possível, nós também temos que multiplicar pelo gama F. Aí nós vamos encontrar o valor, então, de ND, que é o que nós vamos utilizar aqui. E aí, pessoal, essa questão de pré-dimensionamento, nós veremos com mais detalhes quando nós estivermos aplicando mesmo essa questão de pré-dimensionamento a alguma planta que nós elaborarmos esse pré-dimensionamento. Então, por enquanto, não vou entrar muito ainda nessas formulações, só apresentá-las a vocês, porque depois a gente vai aprofundar mais nesse conteúdo. Então, a gente tem aqui uma formulação para pilares intermediários, que é aquele pilar que está lá no meio da edificação, e temos uma outra formulação para pilar de extremidade de canto, que são os pilares que fazem parte da área externa da edificação. Então, cada um tem a sua fórmula. Veja que aqui a diferença entre essas duas fórmulas é que nessa segunda aqui, para pilar de extremidade de canto, o meu ND vai ser multiplicado por 1,5. Então, eu vou majorar o ND por 1,5, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. A gente vai retirar as informações da área de influência, achar o NK. Depois que a gente achar o NK, a gente multiplica por esses fatores aqui e acha o ND, e aí a gente aplica nas fórmulas. E agora a gente vai falar sobre como ocorre o pré-dimensionamento das vigas. Então, a gente falou sobre o pré-dimensionamento de pilares e aí as vigas, né? Vamos ver agora. A seção transversal da viga não deve ser inferior a 15 centímetros em vigas paredes e 12 centímetros nas demais vigas. Então, sempre que a gente tiver uma viga, essa aqui é a dimensão mínima conforme a NBR 6118. Se for uma viga parede, que nós não estudaremos esse tipo de viga aqui na nossa disciplina, a dimensão mínima é 15 centímetros. Mas para as demais vigas, que é o caso do nosso estudo, a gente vai adotar aí com 12 centímetros, no caso, a dimensão mínima da seção transversal de uma viga. E em casos excepcionais, a norma também aceita reduzir esse valor, né, da dimensão mínima de uma viga para 10 centímetros. Desde que, para que seja 10 centímetros, desde que o alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de outros elementos estruturais. Então, desde que não haja essa interferência entre essas armaduras, respeitando os espaçamentos e cobrimentos estabelecidos pela norma. Então, precisa haver um espaçamento mínimo entre as armaduras. Se tiver como ter esse espaçamento nessa viga de 10 centímetros, então tá ok. Mas é preciso respeitar o espaçamento entre as armaduras. E uma outra questão também que a gente precisa respeitar quando a gente usa essa dimensão mínima é a questão do lançamento e vibração do concreto. Então, se essa viga ela tiver a dimensão da seção transversal muito pequena, as armaduras podem ficar tão próximas umas das outras que impede do concreto entrar em todas as áreas daquela seção transversal e não fazer o preenchimento correto. É por isso que a gente tem que respeitar o espaçamento, né? Tem que ter um espaçamento mínimo entre as armaduras respeitado para que haja aí o lançamento e a vibração do concreto de forma apropriada, transformando esse elemento em uma estrutura de concreto armado, que é o concreto e o aço agindo juntos. Falando um pouquinho também mais sobre o pré-dimensionamento de vigas, aqui também tem uma formulazinha geral que diz que a altura das vigas normalmente, e é normalmente, não é sempre, mas normalmente deve situar-se entre L dividido por 12, sendo L o vão entre os pilares. Então, você pega o vão entre os pilares, o comprimento do vão entre os pilares e divide por 12. Essa vai ser basicamente a altura da sua viga. Então, tem alguns autores também que colocam, que especificam melhor essa questão, que coloca para vigas externas, L dividido por 10, por exemplo, e para vigas internas, um L dividido por um outro valor. Então, de forma geral, é L dividido por 12, mas a gente pode ter autores que especificam um pouco melhor para vigamento interno da edificação e para vigamento externo, porque vocês, ao estudarem, complementar os estudos de vocês, vocês vão ver que vocês vão achar essa questão mais detalhada. A gente também deve procurar adotar alturas padronizadas para as vigas,
com múltiplos de 5, sempre utilizar múltiplos de 5 e adotar uma altura mínima, observem isso aqui comigo, uma altura mínima de 25 centímetros. Então, essa já vai ser uma altura mínima para a sua viga, no mínimo 25 centímetros, tá? E os tramos mais carregados, e principalmente os de maiores vãos, devem ter suas flechas verificadas posteriormente, ainda na fase de projeto. Quando houver um vão muito grande entre dois pilares, os pilares estiverem muito afastados, além da gente fazer esse pré-dimensionamento para dizer exatamente qual vai ser a seção transversal da viga, nós ainda temos que fazer a verificação de flecha, porque se a gente verificar ali que a flecha está muito alta para aquele pré-dimensionamento, nós teremos que fazer o quê? Aumentar ainda mais a seção transversal da viga. E aí a gente já vai trabalhando com um valor que vai se aproximar mais do real. E aí, pessoal, a gente também tem que prestar atenção em algo que é bastante importante, que nós não podemos dar às nossas vigas uma altura exagerada. Então, uma altura exagerada é uma altura maior que 60 centímetros. Por quê? Justamente porque se a gente coloca uma viga aí com altura superior a 60 centímetros, pode comprometer as portas e as janelas, que a gente tem aí uma altura das portas e das janelas, né? Então, se a gente coloca uma viga muito espessa, pode comprometer aí essa altura de portas e janelas, pode passar da altura em que nós colocaríamos as portas. Isso é um erro muito grosseiro e a gente precisa observar essas questões também. E às vezes também pode ser necessário descarregar uma parede diretamente na laje, que foi o que nós já vimos aí anteriormente, que por vezes, por mais que a gente evite e queira colocar sempre uma viga embaixo, né, de todas as paredes, sob as paredes, nós também poderá ter situação em que nós teremos que descarregar a parede diretamente na laje. E aí, nesse caso, é necessário fazer o reforço da armadura da laje, já que ela vai receber a carga de parede, e carga de parede é uma carga realmente muito grande e pode fazer essa laje se deformar. Falando um pouquinho agora sobre o pré-dimensionamento de lajes, nós já falamos sobre o pré-dimensionamento de pilares, de vigas, e agora a gente vai falar de lajes. A espessura da laje pode ser estimada. Então, a gente pode estimar a espessura de uma laje através dessa fórmula aqui. Observe comigo aqui a fórmula, né? H, que é a altura, a espessura da laje, é o L' dividido por 40. E o L', quem é esse L', né? Então, a gente tem aqui embaixo que o L' é o LX. Esse LX é o maior lado da laje, do pano da laje. A gente sabe que a laje ela tem duas dimensões que são predominantes sobre uma terceira dimensão. Então, esse LX aqui vai ser basicamente esse lado aqui, ó, que é o maior lado dessa laje. Então, LX. Então, esse L' vai ser pode ser aqui, ó, ele tem que ser menor ou igual ao LX e comparando, ou então na realidade, pessoal, vamos aqui. Houve aqui um pequeno equívoco da minha parte. É o seguinte, esse L' ele tem que ser menor ou igual a 0,7% do LY, e esse LY aqui é o maior lado, tá? Esse LY é o maior lado. Então, se fosse no caso dessa laje aqui, esse lado aqui seria o LY. O LY, tá? Por mais que ele está aqui na horizontal, mas vamos entender que o que está contando aqui é ser o maior lado. Então, ele tem que ser menor ou igual a 70% do maior lado ou o menor lado. Então, eu tenho aqui o LX. O LX. Então, eu vou comparar aqui, ó. 70% do valor desse lado e o valor desse lado, qual é o menor valor entre esses dois? Entre 70% desse e esse aqui total, o valor total desse lado. O menor valor é o que eu vou considerar o L' e vou dividir por 40 para achar exatamente a espessura dessa laje, essa terceira dimensão aqui, ó, que é a espessura dessa laje aqui, qual vai ser a espessura dela, certo? Então, basicamente, isso que eu irei fazer. Então, ou é o LX, o menor lado, ou então 70% do maior lado. O menor valor entre os dois é o que eu vou dividir por 40 para achar a espessura da laje. Então, esse aqui é o pré-dimensionamento da laje.
Então, é bem simples. E como eu falei para vocês, isso aqui não tem nada a ver com os cálculos de dimensionamento efetivo que nós faremos aqui na nossa disciplina, mas é um pré-dimensionamento necessário ainda no momento da estimativa das dimensões desses elementos, ainda no momento da gente estar lançando essa estrutura, fazendo uma concepção dessa estrutura que virá. E aí, pessoal, nós ainda temos aqui algumas regras que, segundo a NBR, nós também temos que adotar para o dimensionamento de lajes, que diz o seguinte: nas lajes maciças, devem ser respeitados os seguintes limites mínimos de acordo com a espessura, de acordo com a NBR, tá? Então, são limites mínimos de espessuras de laje de acordo com a NBR. E aí a norma traz o seguinte, que a laje ela tem que ter no mínimo 7% para a laje de cobertura que não esteja em balanço e 8% para a laje de piso que também não esteja em balanço. 10 centímetros de espessura para lajes em balanço, isso aqui são medidas mínimas que devem ser respeitadas. A gente nunca pode dimensionar para um valor menor do que esse. E aqui a gente tem 10 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN e 12 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total maior do que 30 kN. Então, aqui também são algumas regrinhas da norma, alguns preceitos que a norma traz, que nós também temos que respeitar no momento que nós estivermos fazendo o pré-dimensionamento. Então, quando eu dimensiono lá, divido L' por 40, se der um valor menor do que esses valores mínimos adotados pela norma, nós temos que desconsiderar aquele valor que deu lá, né, no cálculo, e vamos adotar o valor mínimo da norma. Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer. E agora, pessoal, a nossa aula ela termina por aqui. Eu fiz um resumo, são muitos conceitos que nós temos que adotar, muitas regrinhas que já existem, recomendações para a gente fazer uma boa concepção estrutural. Eu selecionei algumas para trazer para vocês aqui nessa aula e, inclusive, eu já deixei uma atividade no SEI para vocês realizarem na aula de hoje. Vocês têm aí o tempo dessa aula para assistir essa aula e, inclusive, realizar a atividade. E eu trouxe essa que é uma das plantas baixas que vocês irão fazer a concepção estrutural que está na atividade de vocês. Tem mais algumas poucas, tá? Então, vocês vai fazer o lançamento dos pilares, o lançamento das vigas e dos panos de laje. Então, eu peço que vocês peguem essa imagem aqui que está na atividade de vocês, colhem lá para o Paint, lá vocês vão conseguir desenhar nessa imagem. Depois, peguem a imagem, recortem lá do Paint e joguem de novo para a atividade, né? É uma forma de fazer, de resolver, para que eu veja como vocês realizaram o dimensionamento. De forma, pessoal, que eu consiga visualizar onde vocês colocaram pilares, lajes e vigas. Vocês podem até fazer uma legendazinha com a cor que vocês adotaram para pilar, para laje e para viga. Vocês fiquem à vontade para desenvolver essa atividade com a criatividade de vocês e com o conteúdo que eu passei agora para vocês, ok? E aí, além da atividade que eu disponibilizei um PDF de 3 páginas, um PDF bem curto, mas muito importante também, pessoal. E eu peço que vocês acessem e antes de fazer a atividade, que vocês leiam esse PDF, que ele tem um pouco mais de recomendações que eu quero que vocês adotem no momento que vocês estiverem resolvendo a atividade. Então, pessoal, em primeiro lugar, logo após vocês assistirem essa aula, vocês vão ler essas 3 páginas de PDF, bem curtinho, e depois de lerem essas 3 páginas, estudarem, vocês vão então realizar a atividade. E aí postarem no sistema, que aí eu vou estar verificando se vocês realmente conseguiram aprender como fazer a concepção estrutural. E é isso, pessoal, e até mais. O objetivo da nossa aula hoje era justamente esse, aprender sobre concepção estrutural. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, fazer perguntas, e é isso. E até a nossa próxima aula.